Olá, pessoal, tudo bom? A gente está aqui para mais uma edição do Tônica Talk e a gente tem um convidado muito especial hoje. É o Thiago Soares, que é diretor de assuntos econômico-financeiros da Abrat, associação que representa as empresas de transmissão de energia aqui no Brasil. Thiago, muito bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Olá, Carlos, eu que agradeço. Legal. Bom, vamos começar falando um pouquinho da sua área, né, a parte financeira. Como é que esse segmento de transmissão é visto pelos investidores? Ele é visto como uma forma muito segura, Carlos. O segmento de transmissão dentro do setor de energia, ele é o mais seguro de todos. Agora, eu acho que antes da gente falar de segmento de energia ou transmissão, a gente precisa refletir um pouco em termos de país. Porque o investidor, se ele tem capital e vai aportar isso em algum local, ele vai querer saber como que o país funciona. E nesse ponto de vista, eu acho que ainda tem um caminho grande para o Brasil avançar. Tem um ranking do Banco Mundial chamado Doing Business, e ele avalia qual que é a facilidade de você fazer negócios com aquele país. Então, tempo de abertura de empresa, facilidade do sistema tributário, todos esses são aspectos que ainda precisam evoluir, inclusive a regulação. Então, o segmento de transmissão, ele é muito seguro, ele inclusive, se você for avaliar sobre uma ótica de risco e retorno, né, quanto maior o risco, maior o retorno Sim. que o acionista ou o capitalista ou o investidor vai exigir na hora de fazer o investimento. E nesse aspecto, o segmento de transmissão dentro do setor de energia é o que tem o menor retorno exigido. Isso a gente consegue ver refletido nos deságios que aparecem nos leilões de transmissão. Então, é um segmento realmente muito estável. Tá. E aí essa estabilidade, né? Como é que funciona, né? A gente é parecido com uma empresa de varejo que tem um trimestre que oscila mais, oscila menos. Como é que é a receita dessas empresas de transmissão? Como é que funciona um pouco isso? É a mais estável de todas. Inclusive chama RAP, Receita Anual Permitida. O que a gente não observa em outros segmentos, até mesmo de energia, né? Tá. Você começou falando de segmento de consumo. Esse daí é o segmento que tem mais risco, né? Se a gente for comparar com esse que a gente está falando aqui. Por quê? Você tem a possibilidade de definir o seu preço, sei lá, uma empresa que vai vender celular. Ela define o preço o produto que ela vende, ela define o marketing, ela define tudo. E depois a sociedade, os consumidores que vão definir o quanto que essa empresa vai oferir de receita mediante venda. Uhum. Agora, já no segmento de energia, não. A gente tem um segmento de geração que funciona de uma forma parecida dessa dinâmica, né? Porque tem um mercado livre. Agora, a gente tem, antes da transmissão, que é o mais seguro de todos, o segmento de distribuição de energia. Tá. Porque ali é definido uma tarifa, um preço. A gente olha, inclusive, na nossa conta de luz, né? Agora, o quanto que vai ser vendido, aí também depende do quanto que cada um na sua residência, na sua indústria, no seu comércio, vai consumir de energia. Já a transmissão não, ela tem uma receita definida. Essa receita anual permitida é justamente o quanto que a empresa, a transmissora vai receber ao longo daquele ano. Recebe mensalmente e tal, mas é um valor definido. Certo. E por ser um valor definido, acho que isso até ajuda no caixa da empresa, como ela planeja os seus investimentos, né? Porque ela consegue ver melhor como que ela vai tratar esse montante financeiro que ela tem. Eu estou certo? Ou é mais ou menos isso? É mais previsível, então é melhor até para ela utilizar o recurso, certo? Exatamente, Carlos. Inclusive para a transmissora, que é um segmento intensivo em capital, permite ela, inclusive, se financiar com mais facilidade, porque justamente as instituições financeiras elas olham para a receita da transmissão e veem que é algo muito estável. A única questão que interfere nessa receita chama parcela variável, ou como a gente chama PV, porque ali ocorre um desconto dessa receita, porque qual que é o compromisso que a transmissora tem com a sociedade? Ela precisa construir o ativo, né, a linha de transmissão, a subestação, no tempo que foi definido pelo planejamento setorial, e depois ela precisa operar continuamente aquele ativo, aquela linha de transmissão. E aí, se essa linha de transmissão fica indisponível, a transmissora pode sofrer uma penalidade sobre sua receita. Tá. E aí, você falou dessa questão da penalidade, né? Obviamente que acho que também deve ter o outro lado, né? Como é que é atualizado isso? Porque mesmo sendo estável, a gente tem inflação, tem alguns índices que acabam influenciando no preço das coisas, né? Na transmissão é assim também? A gente tem alguma atualização financeira? Como é que funciona isso um pouquinho? Exatamente, cara. Essa pergunta fica importante exatamente nesse contexto em que a inflação ela está realmente chamando muita atenção, né, da ordem de 10%. Então, enfim, realmente se não tivesse uma atualização, seria um risco muito importante para o investidor. E, obviamente, ele exigia um retorno maior por conta disso. Então, os contratos que são de 30 anos, eles sofrem, sim, reajustes anuais. A maioria dos contratos são reajustados por IPCA. Alguns contratos antigos são reajustados por IGPM, né, que é um índice que não reflete muito bem
à conjuntura atual. Mas eles são, sim, reajustados anualmente, e a cada 5 anos os contratos também sofrem uma revisão um pouco mais profunda, que é a chamada revisão tarifária. Certo. Ali a ideia é tornar equilibrado o contrato, é tornar essa RAP, essa receita, algo que fique justo, tanto para o concessionário, como também para o consumidor e o gerador, né? Porque quem paga o custo da transmissão, algo da ordem de 30 bilhões de reais ano, são os usuários, que são os geradores de energia e os consumidores. Certo. E você falou um pouco, a gente voltando um pouco no começo da conversa, né, dessa previsibilidade, de como os investidores veem o setor. Isso é uma realidade mundial? O segmento de transmissão ele é bem atrativo no mundo todo, ou é uma realidade muito do Brasil por causa do risco? Não, é mundial, assim, e eu acho que aí vai muito da característica do investimento, né? É um investimento em infraestrutura, é um investimento de longo prazo, então realmente precisa ser estável a receita que o investidor vai receber, que a empresa vai receber, né? Inclusive, 80% dessa receita, né, que é uma receita calculada pela agência reguladora, ela se refere à recuperação e à remuneração do investimento. E daí a importância tão grande da gente falar em estabilidade regulatória e segurança jurídica. Sim. E como eu falei no início, se você não tem essa estabilidade, o investidor ele vai preferir colocar o dinheiro dele em outro lugar, em que ele tem uma relação risco-retorno melhor. Né? Ou então, o investidor vai exigir um retorno muito alto para investir no segmento de transmissão de energia, o que vai refletir no consumidor, que vai ter que pagar isso, como eu falei, é um componente muito importante da receita desses 30 bilhões, é a recuperação e a remuneração do investimento. Certo. E tem muitas empresas de outros países investindo aqui no segmento de transmissão no Brasil, ou é um mercado mais dominado por empresas brasileiras? Como é que você enxerga, assim? Conta um pouco pra gente. Tem muitas empresas. Do passado, a gente viu a Eletrobras tendo um protagonismo muito grande, algumas empresas também estatais e estaduais, como CEMIG, Copel, CE. Essas empresas construíram, né, a grande malha do segmento de transmissão. Agora, com a abertura do mercado, aí chegaram investidores chineses, indianos, italianos, portugueses, enfim, a gente vê hoje uma vasta gama de investidores que colocam seus recursos no segmento de transmissão. Legal. Bom, Thiago, obrigado, queria te agradecer por essa aula que você deu aqui do segmento de transmissão para a gente hoje. A gente vai ficando por aqui, queria convidar vocês para acompanhar o nosso próximo Tônica Talk e a gente se vê na próxima. Valeu!